Bem-vindos novamente ao curso Propriedades Físicas dos Alimentos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre banco de dados de alimentos. Antes de falarmos sobre os bancos de dados existentes em alimentos especificamente, eu gostaria de falar um pouco conceituar o que é um banco de dados, para a informática no caso. O banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados e um conjunto de programas para acessar esses dados, tá bom? Além disso, um banco de dados pode ser considerado como um repositório ou recipiente para uma coleção de arquivos de dados computadorizados. É o caso, por exemplo, das tabelas nutricionais de alimentos. Quando nós colocamos no Google, fazemos uma pesquisa no Google, colocando o nome de um alimento, como por exemplo banana, e escrevemos composição nutricional, nós obtemos um resultado e um dos resultados, na verdade, é uma tabela nutricional da banana. Provavelmente, quando o Google vai fazer sua busca, ele entra em uma tabela que ele conhece, ele sabe que é uma tabela que tem a composição nutricional de vários alimentos e busca pela banana e retorna todos os dados que ele tem ali presente naquela tabela. É claro que nem todos os dados podem, às vezes, estar contidos na mesma tabela. Por exemplo, às vezes você tem 2 ou 3 ou 4 tabelas, ou até mais, relacionadas. E é isso que ele quer dizer aqui, quando ele fala que você tem coleção de dados interrelacionados, sabe? Então, por exemplo, o Google pode entrar, por exemplo, numa tabela, onde ele busca pelo nome banana, esse nome tem um código, e a partir desse código ele consegue entrar numa segunda tabela, onde ele vai ver qual é a caloria da banana, sabe? E numa terceira, onde ele vai obter a quantidade de proteína da banana, e assim por diante. Então são tabelas ou dados interrelacionados. Só para ficar claro, mais uma coisa, por motivos didáticos simplesmente, os dados estruturados, existem dois tipos de dados, tá? Que podem existem dois tipos de dados que podem gerar um banco de dados. Os dados estruturados e os dados não estruturados. Dado estruturado é o que pode ser colocado em uma tabela, tá bom? Então, por exemplo, um CEP. O CEP, ele relaciona você a uma rua, a um bairro, a uma cidade, que são itens que podem ser tabelados. Então você tem CEP numa coluna, rua na segunda coluna, bairro na terceira coluna, cidade na quarta coluna, estado na quinta coluna. Você tem uma linha com dados que geram então você tem uma linha e colunas, e isso é uma tabela. É a mesma coisa do CPF. O CPF relaciona ao nome de uma pessoa, o nome de uma pessoa, a sua local de nascimento e assim por diante. Os dados não estruturados são os dados textuais normalmente. Tá? Então uma página de internet, de texto na internet, é um conjunto de dados não estruturados. Então você pode ter também um banco de dados com dados não estruturados, mas eles são um pouco mais complexos. A gente não vai trabalhar aqui. Então, dados estruturados são o tipo de dados com os quais os engenheiros de alimentos mais se deparam, tá? Esses dados, em geral, podem ser organizados em tabelas pré-definidas. Vocês devem estar cansados de ver tabelas com propriedades físicas, tabelas com composição centesimal, tabela para determinação de potência de bomba e assim por diante. Tabela para escolher tubulação e assim vai. Os programas mais comumente utilizados por engenheiros de alimentos no desenvolvimento, gestão e acesso aos bancos de dados são Microsoft Excel, que aí vem o LibreOffice Calc, que é a versão livre do Excel, Microsoft Access,
LibreOffice Base, que é a versão livre do Access, e o SAP. SAP é o SAP, na verdade. Outros programas também podem ser utilizados, principalmente nas versões online, são aqueles na nuvem, como por exemplo as planilhas do Google. Mas assim, por que eu falo que os engenheiros de alimentos mais se deparam com esse tipo de arquivos? São os mais comuns, tá? São os softwares mais comuns para o usuário normal. Se você virar um programador, provavelmente você vai se deparar com MySQL, PHP, outras linguagens de programação aí. O importante é a capacidade que o software tem de criar, modificar, armazenar e buscar dados no banco de dados, que é a tabela, de forma rápida, prática e confiável. No final, o software mais indicado para se utilizar é o software que você sabe mexer, tá? Desses aqui. Eu acho que o mais comum de se utilizar é o Microsoft Excel. E aí você tem a versão livre dele, que é o LibreOffice e Calc. Então tentem saber muito bem utilizar esses softwares, porque pode ser que um dia vocês venham a utilizar e fazer buscas, gerar tabela dinâmica, gerar respostas interessantes, tirar resultados de tabelas. É muito bom saber isso do Excel. Bom, mas visto aí, vamos falar um pouco de banco de dados de alimentos. Hoje é muito fácil obter dados sobre alimentos. Por exemplo, como eu falei, é só fazer uma pesquisa no Google que a gente consegue obter, às vezes, as informações que a gente quer, principalmente da parte nutricional. E às vezes até da parte de propriedades físicas, porque já está em algum lugar tabelado. Mas, antigamente, era mais complicado. E, por melhor que seja, mais fácil que seja as buscas feitas no Google, nem sempre elas estão corretas, porque muitas bases de dados são livres. Então, qualquer um pode alterar. As tabelas e as bases de dados mais confiáveis que a gente tem hoje, no Brasil é a TACO, tá? Que é a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Ela tem duas versões, a versão PDF, que é essa aqui, e a versão PDF, que é essa aqui, que eu vou clicar agora, vamos ver se a gente abre isso aqui, a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Então, ela é uma tabela bem grande, é um arquivinho legal. Vou mostrar para vocês, vou rodar aqui até encontrar as primeiras. Aqui, ó. Por exemplo, ela vem assim a tabela: cereais derivados, arroz, aí tem a umidade, energia, proteínas, tal, magnésio. Aí na segunda página continua, tá? Alimento 1 ainda. Aqui era o número do alimento 1. Na segunda página continua, manganês, fósforo, tal. Terceira página, aí continua, são outros alimentos. Começa no 32, vai até o 63. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o último, torrada pão francês. Tem 9% de umidade, tem 377 calorias, tal. Aí na segunda página, 63 também, que é o torrada de pão francês. Aí continua, magnésio, fósforo, tal. Pela porção, a porção está aqui, ó. Composição do alimento por 100 gramas de parte comestível, centesimal, minerais, vitaminas e colesterol. E é isso. Bom, a outra forma de fazer busca na TACO é pela base de dados online. Então essa página aqui, que eu vou deixar depois o link na descrição. Então, por exemplo, se a gente quer fazer uma pesquisa, é muito fácil, é só vir aqui, que nem faz no Google. Vamos colocar mamão e dar Enter, e aparece aqui os tipos de mamão, se ele é in natura, se ele é em calda, se é suco, o que é. Bom, vamos clicar aqui no mamão natura, e aí a gente tem energia, umidade, carboidrato, proteína, lipídios,
Se vocês observaram, aqui vocês teriam todos os dados necessários para calcular as propriedades físicas dos alimentos que a gente viu nas aulas anteriores, como condutividade térmica, difusividade térmica, densidade e calor específico. Bom, aqui embaixo eu vou deixar o link das duas tabelas, tá? E só de forma internacional, uma das mais utilizadas é a USDA, tá? É a tabela da USDA, do governo americano. Ela é bem parecida, mas assim, pode ser que tenha algumas variações quanto à composição nutricional, porque o método de análise foi diferente, pode ter uma diferença no tipo de alimentos inscritos. Então a gente vai clicar aqui para a gente dar uma olhada. A carinha do site é mais ou menos essa. E aí a única diferença é que a gente tem que fazer a busca em inglês. Posso tentar papaya, que é uma mamão, né? E aí a gente vai buscar aqui, vamos ver se tem. Não teve nenhum resultado. Então a gente já vê que a taco tinha mamão, mas aqui não. Vamos tentar queijo. Queijo apareceram 9 resultados. A gente pode clicar aqui em qualquer um dos queijos e ver igual lá na taco. A diferença é que a gente consegue mudar o tamanho da porção. Na taco não, tem uma certa rigidez quanto a isso. Mas não é tão importante, é muito bom a porção de 100 gramas. O que eu gostaria de dizer é que assim, a USDA ela mudou um pouco o formato. Ela tinha antes um software que era possível instalar no computador. Eu não sei se vocês vão conseguir encontrar esse software, eu não consegui, tá? E esse software, ele tinha todo o banco de dados, então a gente conseguia fazer as buscas no próprio computador. Aqui eu não encontrei novamente esse software, faz muito tempo que eu vi isso. Então se vocês conseguirem encontrar, talvez seja legal me avisar. Aqui embaixo eu vou deixar o link para a tabela nutricional da USDA e é isso. Bom, obrigado e deixa um comentário aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida e também se vocês encontraram o software que eu falei da USDA, que era possível fazer a busca da composição nutricional de alguns alimentos. Valeu, obrigado, até a próxima aula.